Hoje eu vou falar sobre a nova IA chinesa que foi lançada recentemente, chamada DeepSeek, e o rombo trilionário que ela causou no mercado, mais especificamente na Nvidia, que perdeu quase 600 trilhões de valor de mercado. Tá? Isso mexeu muito com os norte-americanos. Eu vou falar um pouco sobre o posicionamento do Trump, sobre as características dessa IA, porque ela abalou tanto o mercado e colocou tanto medo no Vale do Silício. Mas antes disso, é importante explicar para você que está me assistindo, que acredita que o capitalismo é uma economia malvada, monstruosa, que o socialismo é a solução, é a salvação para a humanidade, que o capitalismo é coisa de quem gosta de escravizar as pessoas, que você está redonda e completamente enganado. A primeira coisa que você precisa entender é que o socialismo nem é um sistema econômico, o socialismo é um sistema de poder. Tá? E para você que vê os Estados Unidos como um grande vilão, é o grande capitalista escravizador do mundo, tratando o capitalismo como se fosse algo criado pelos liberais, criado pelos conservadores, e que faz parte especificamente dessa linha de pensamento, quando na verdade o país mais capitalista do mundo hoje em 2025 é a China, país governado pelo Partido Comunista Chinês. Esse sim é o país mais comunista do mundo. Tá, eu vou abrir aqui agora para vocês verem um mapa, tá, de como está o mercado comercial, de domínio comercial no mundo hoje em dia. Fica claro aqui, ó, que nos anos 2000, os Estados Unidos realmente dominava ali cerca de 65, 70, 75% do mercado. Só que hoje a China dominou praticamente 80 a 85% do mercado capitalista do mundo, tá? Lembrando, é claro, é importante falar aqui que a China não só é um país comunista, como é um país comunista que escraviza sua própria população para gerar riqueza, tá? É socialismo só para a população, para o alto escalão do governo, para o sistema econômico do país, para aqueles que governam a riqueza do país, é capitalismo mesmo, né? No sentido malvado da palavra, né? De acordo com o que o pessoal de esquerda acredita que é o capitalismo, tá? Mas o país mais capitalista do mundo não é os Estados Unidos hoje, é a China. E se você acha que o sistema socialista é a salvação para o mundo, você também está redondamente enganado. Bota uma coisa na sua cabeça: sempre vão existir pobres, tá? O próprio Jesus falou nos evangelhos: os pobres vocês sempre terão com vocês, beleza? Só ali já resume tudo. No próprio livro de Apocalipse, quando João ele vai falar sobre os cavaleiros que vão vir e sobre a questão do dia do juízo final, ele fala, ó, que lá vai ter grandes e pequenos, que lá vai ter ricos e pobres, e que lá vai ter servos e livres. Ou seja, no fim dos tempos, quando toda a história da humanidade for julgada, ainda vai ter pobre e rico, ainda vai ter livre e escravo. Então o socialismo nunca vai funcionar. No mínimo você está perdendo o seu tempo. Tá? E por que não vai funcionar? Porque o que é bom para você não é bom para a pessoa que está do seu lado. Às vezes a pessoa que está do seu lado tem uma outra missão, outro propósito de vida. Os seres humanos não querem as mesmas coisas, então é impossível você querer criar uma sociedade igualitária para todo mundo. Isso não existe. Isso é uma doença mental, isso é uma utopia, isso não faz o menor sentido. Beleza? Agora eu vou falar sobre a DeepSeek, tá? Que foi lançada agora e está causando um bafafá no mercado. Por quê? Ela foi inovadora em alguns aspectos. E quais são eles? A questão de raciocínio, né? Ela consegue aprender dentro do seu próprio escopo, da sua linha de pesquisa e prática ali. Ela consegue se atualizar e criar linha de raciocínios sozinha, linhas de raciocínios que não foram programadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o custo, né? A China afirma que gastou só 5, 6 milhões de dólares para poder conseguir preparar e projetar essa inteligência, né? E a China também diz que não teve mais de 200 funcionários trabalhando no projeto, né? O que, logicamente, são duas mentiras cabeludas.
Com certeza a China gastou bilhões para poder conseguir finalizar um projeto como esse. Quem tem um mínimo de noção de programação e de um projeto desse nível, uma startup desse nível, vai saber que a China está claramente mentindo, dizendo que gastou só 5 milhões de dólares. E muito menos 200 milhões de funcionários. Provavelmente, e já tem muitas pessoas falando sobre isso na internet, né? Sobre essas falsas equivalências, né? Essas mentiras que a China está dizendo. Né? Cara, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que foram pelo menos 2 mil funcionários do governo, né, trabalhando dentro dessa empresa para conseguir finalizar a IA. Provavelmente doido sem dormir, sem comer direito, trabalhando igual um escravo. A gente, é impossível finalizar uma IA, fazer uma IA nesse nível com somente 200 funcionários. Tá? Se você tem um mínimo de noção de programação, você vai saber disso. Beleza? Mas o grande salto, e isso daí que alarmou mesmo, mexeu muito com o mercado, foi o fato dos chips usados, né? Porque para você ter uma IA, por exemplo, ChatGPT, né, que é a OpenAI, eles gastam em média, eu vou colocar até na tela para vocês aí, ó, 100 mil GPUs para poder conseguir fazer a IA funcionar, beleza? É uma média. Essa DeepSeek, ela gasta só 2 mil. É uma queda de 98% da necessidade da matéria-prima principal, né? Que são as GPUs, que são os chips necessários para que ela funcione, para que ela processe ali tudo direitinho. E isso fez com que a Nvidia tivesse uma queda absurda de 598 trilhões. A Nvidia, até 2 dias atrás, era a empresa mais valiosa do mundo. E essa queda com certeza vai afetar o valor dos produtos da Nvidia no mercado mundial. Beleza? O CEO da DeepSeek, ele fez uma entrevista dizendo que eles têm mais de 15 mil chips da Nvidia na China. Tá, gente? E isso não era para acontecer, tá, gente? Porque a China e os Estados Unidos estão vivendo praticamente uma guerra fria, uma guerra tecnológica, entendeu? Só que ele está afirmando que tem mais de 15 mil chips lá, e quando o entrevistador pergunta como que ele conseguiu esses chips, ele diz que não pode falar por causa dos embargos do governo, né? Diz que não pode explicar a origem desses chips, o que provavelmente, né, muitas pessoas estão falando sobre isso, foi contrabandeado. Tá, gente? E é claro, a China tem diversos espiões dentro dos Estados Unidos, né? Inclusive, existem algumas linhas de pensamento, até o professor Olavo já falou sobre isso, que o 42º presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, foi financiado pelos chineses, tá? Ele cumpriu 2 mandatos, de 93 até 2001. Muitos especialistas acreditam que ele foi um espião chinês. E agora Joe Biden afrouxou muito, né, as relações com a China, fez com que a China ganhasse mais espaço no mercado também. E isso está acabando com o mercado norte-americano. Tá? É importante falar aqui também que o código-fonte da DeepSeek é um código-fonte aberto, ou seja, qualquer pessoa pode acessar o código-fonte, pode inspecionar, auditar e até modificá-lo em alguns aspectos. Isso também foi inovador, porque vai permitir com que a IA ela absorva mais conteúdo, mais conhecimento, né, mais rápido. E o estranho foi o posicionamento de Donald Trump, que aparentemente passou um pano por cima da situação, mesmo tendo sido muito prejudicial para o mercado americano. Mas eu acredito que o discurso dele, que elogiando a DeepSeek, um grande avanço tecnológico, é uma jogada política. Ele só está querendo ganhar tempo ali, porque eu tenho certeza que as empresas americanas elas vão reagir. Eu não tenho dúvida disso. Tá? E provavelmente o pessoal da OpenAI deve estar trabalhando igual um louco lá para poder conseguir, né, se levantar no mercado e avançar tecnologicamente falando. Existem também algumas perguntas feitas para IA na internet, para DeepSeek, que tá viralizando aí também, que é quando você pergunta para a DeepSeek sobre os crimes cometidos pelos chineses, inclusive sobre o massacre que ele teve numa praça lá da China, lá em 1989, e o que a DeepSeek, quando você pergunta sobre isso, me fale sobre os crimes cometidos pela China, sobre os assassinatos, sobre os massacres, ela responde o seguinte: eu fui programada para falar sobre assuntos
que vão te ajudar no seu crescimento, no seu aprendizado e tal. Esse assunto não está no meu escopo, por favor, vamos falar sobre outro assunto. Ou seja, ela não responde sobre os crimes cometidos sobre o Partido Comunista Chinês. Isso porque é uma tecnologia livre de acesso que vai somar muito para a humanidade. E assim, é no mínimo sinistro esse comportamento da IA, logo agora no início, né? Isso não vai mudar e eles vão sempre ocultar as verdades. As gerações que vierem depois de nós provavelmente não vão saber de muita coisa. E a história toda é muito sinistra, tá, gente? O CEO da DeepSeek é filho de um casal que trabalhava no mesmo laboratório no Novo México, onde foi feito o projeto Manhattan, tá? São físicos inteligentíssimos, então assim, e que teve a ver com muitas coisas de guerras mundiais, né? A influência política muito grande. É sempre famílias que já estão, de certa forma, em contato com um nível de poder político muito maior do que a gente possa imaginar, tá? Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Desde já eu te agradeço e até o próximo vídeo.